Boa tarde a todos, obrigado pela paciência. Vamos acabar. Vamos fazer a apresentação do nosso grupo. Nosso grupo pegou a área 2, né? E a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais específica da área que a gente escolheu dentro da nossa circunstância inicial. Bom, então aqui é uma pequena estrutura, né? A gente fez uma estrutura na separação que é dada pelo PBDES em relação à questão das partes, então a gente fez a separação a partir disso. Depois a gente veio apresentar a nossa área de intervenção escolhida, né? A proposta de intervenção das medidas compensatórias de impulsos e bom, então, aqui a gente vai mostrar, né, ali no colorido era a nossa área, né, comparativamente a nossa área, acho que era a maior realmente de todas, né, a gente tinha 6 subdivisões dentro da nossa circunstância, né, e tivemos que fazer 2 visitas para poder conseguir circular a área como um todo, né, antes. Detectamos várias situações que nos levaram a querer tratar uma porção de coisas simultaneamente, mas depois a gente entendeu que não ia dar conta. E aí a gente acabou escolhendo, dentre as nossas diversas porções, aquela que a gente achou que seria mais significativa, principalmente por causa da presença do Ribeirão Vermelho, que ele é uma grande contribuição, né, para o Capão. É uma área que tem uma quantidade enorme de nascentes. Na realidade, existem as nascentes que estão definidas oficialmente, mas a gente entendeu, visitando o local, que é muito mais do que isso. É uma área extremamente urbanizada e é uma área que tem uma presença da Vila Mãe dos Pobres, que é muito significativa, e logo de cara a gente entendeu que era essa parte que a gente ia trabalhar. Então, dentro da divisão daquela subbacia, né, vamos dizer assim, da circunstância, a gente fez ainda uma delimitação primeira, inicial, do que a gente ia trabalhar, que era exatamente a definição que foi levada para a filmagem do drone, da área que a gente queria entender, que existem determinadas coisas que mesmo nas visitas, né, não foi possível às vezes identificar, para a gente ver se era isso mesmo que a gente ia tratar de uma maneira geral. Então nós vamos fazer a nossa análise a partir deste recorte. A gente se focou especificamente em estar fazendo o diagnóstico em cima só do recorte daquilo que a gente definiu que ia ser trabalho. E essa falta de condição de identificar determinados pontos na visita em campo foi devido a algumas áreas serem fechadas, né? A gente não tem acesso, e a outra pela própria formação de declividade do relevo, que a gente não conseguia percorrer para conhecer, identificar e registrar esse local. E aí a Regina falou a questão da nascente, apenas 5 nascentes estão identificadas no arquivo oficial da prefeitura, mas a gente caminhando lá, a gente percebe que assim, brota água em todo o local. Então, no final das contas, a gente definiu essa área aqui para fazer esse estudo mais detalhado. Bom, aí então, seguindo a lógica, né, daquilo que é a divisão que o EDESC considera, a gente resolveu tratar os nossos mapas, identificando dentro das 3 classificações que ele coloca, de infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. Então, a primeira análise vai ser desses aspectos geológicos, né, dos aspectos físicos do local. E aí a gente conseguiu compreender, né, isso foi, na realidade, fazendo uma parte, foi uma falta na nossa primeira apresentação, que na primeira a gente não chegou a fazer essa análise geológica, e a gente viu tanto que ela é importante, e ela foi muito esclarecedora no sentido da gente entender também por que essa água é tão superficial nesse lugar, né? Por que ela brota, por que ela surge de uma maneira muito forte. Então, como de uma maneira geral de todos, né, do ponto de vista da geologia, ela está dentro do complexo magmatítico, né, e lá embaixo, na parte de depósito aluvial, que coincide com a área do Capão, né, especificamente, o restante com esse complexo ali.
Depois, indo mais a fundo, né, do ponto de vista das características mesmo geológicas, a gente tem as altas vertentes, né, que está na parte CG3A, que pega grande parte assim, da área. Depois as superfícies côncavas mais elevadas e depois as baixas vertentes. É interessante porque como a gente tem o córrego Ribeirão Vermelho na área, ele praticamente corta ao meio a área que nós escolhemos, a gente tem que tudo se direciona a ele, de uma certa forma. Tudo vai em direção a ele, a gente vai ver isso de uma maneira muito clara, né? Principalmente quando a gente percebe, do ponto de vista da predisposição de risco, que grande parte da nossa área está numa formação geológica e que a água é extremamente superficial, o lençol freático é superficial, e aí isso coincide muito com a fala, não só o nosso caminhar na região, mas a fala dos próximos nadadores, qualquer buraquinho que a gente faz aqui brota água. E é verdade mesmo, né? Na primeira visita que a gente fez, coincidentemente, ela foi no dia seguinte que teve um evento de chuva, então até achou que nem conseguiria ir, mas no dia seguinte, caminhando, realmente assim, tinha lugar que brotava água do asfalto, assim, a gente via ressurgir de fato a água. Então a geologia explicou isso de uma maneira muito clara para a gente e que acontece e é efetivo no local. E a outra parte, né, que é a parte mais do rosa escuro, é uma parte em que a geologia ela permite já mais uma infiltração, mas ela pega mais um pouco as bordas, né, vamos dizer, da parte. Então, o grande desafio estava exatamente trabalhar esse lugar que você tem essas partes, né, de vertentes planas ou convexas de média declividade. Coincide também, né, com aquela questão da cidade de esponja. A gente tem uma decisão que a gente tomou é porque essa parte pega topo, encosta e fundo de vale. Então, ela tem essas três questões. Geologicamente tem isso também, então foi um dos motivos também que nos faz a gente escolher. E aí faz a gente pensar nessa questão das técnicas também para serem utilizadas. Por quê? Se vocês olham aqui a parte rosa, foi o que a Regina falou, aqui é um topo de morro e aqui é um morro. Então, naquela história assim de Ctrl-C e Ctrl-V de solução, seria favorecer a infiltração aqui, né? Só que devido à ocupação, isso pode comprometer de forma drástica uma situação que já é extremamente vulnerável, que nós já vamos apresentar um pouco para frente. Então isso fez a gente refletir bastante também sobre essas técnicas que adotar, né, quais técnicas aqui para resolver esse problema de drenagem, mas também sem afetar essa ocupação que já está aqui consolidada e que a gente tem um grupo grande de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Bom, olhando o mapa do lado, a gente consegue perceber de uma maneira clara o córrego do Ribeirão está aqui. Então, topograficamente, né, como a Patrícia mencionou, aqui é a maior cota da região inteira, né? A gente está, de fato, numa área bem alta aqui. E aqui a gente tem um topo considerado um topo médio, vamos dizer assim. Então, a gente tem que a topografia cai nesse sentido, e cai nesse sentido, e cai nesse sentido. Então, você tem nesse e nesse sentido, que é extremamente significativo para poder levar isso até o Capão, que está exatamente nessa região. E aí, depois a gente vai ver com relação ao arruamento, alguns acompanharam essa questão topográfica, outros meio que cortaram a topografia, o que vai levar muito em consideração a questão do escoamento superficial também, né? Então, a análise das declividades também, junto com essa parte, vamos dizer assim, do que era a natureza e depois daquilo que foi aplicado sobre ela, certo? E aí a gente tem os recursos hídricos, né? Como já havia mencionado antes, né? A gente tem poucas situações de nascente que são oficialmente consideradas, mas em contrapartida elas são muito maiores. Quando a gente vem para a
análise que nós fizemos do escoamento natural, sem ser aquele que é a intervenção da estrutura urbana, a gente vê mesmo que há várias áreas de cumeada e talveres e alguns pontos, né, nós temos aqui foz, isso aqui é muito significativo e essas situações sempre estão correndo em relação à alimentação desse ribeirão, certo? Então isso era o que acontecia numa situação, vamos dizer assim, natural, né? Uma situação pré, né? Sem a questão da urbanização, vamos dizer assim. Aqui, embora o código dele aparece, né, a gente colocou essa linha toda aqui, é o possível percurso dele, mas a gente não tem ele totalmente descoberto dessa forma que está aqui representando, e pelos dados do município, todas essas nascentes, elas também apresentam má qualidade das águas, né? Aqui nesse relevo natural, a gente recebeu, né, que tinha sido delimitado antes, essa circunstância ela era um pouco menor, e aí quando a gente foi analisar a pós-ocupação, né, essa urbanização que já existe, nós tivemos que interferir e aumentar um pouquinho essa circunstância, porque a gente percebeu que o comportamento era diferente, né? Então aqui a gente tem esse desenho base no terreno natural, que ele já não existe, essas curvas de níveis, elas sofreram grande intervenção com as vias e a ocupação, e aí pela implantação das ruas, das quadras, a gente viu que essa circunstância ela tinha que ser um pouco maior para a gente poder lidar com o problema das águas, né, da drenagem aqui nessa área toda. Isso. Aí a gente vem com a questão da mesoestrutura, né, como que foi definido o arruamento local. A gente vê que o trecho a gente só tem isso aqui com microdrenagem, então o resto é tudo escoamento superficial mesmo, né? Isso é uma grande situação, complexo isso, né? Você imaginar que lá praticamente não, acho que eu posso dizer que dentro dessa situação 100% das vias são asfaltadas, né? E inclusive a que dá acesso à própria vila, né? Mãe dos Pobres também, a entrada dela é asfaltada, né? Então assim, é tudo mesmo na superfície, de fato, corrido. Aqui, até em relação à questão das nascentes, nós detectamos, e isso foi também um depoimento dos moradores, existem várias casas, depois do processo de parcelamento, que estão colocadas em cima de área de nascente. Então, tem muitas pessoas que têm acesso a essa água, fazem captação dela como um poço artesiano, joga para a caixa d'água, usa, entendeu? E a gente presenciou várias situações disso correndo, principalmente nessa aqui, ó. Até comentei com o Túlio que a gente também fez um vídeo que era da água da nascente correndo e indo para Boca de Lobo, inclusive em dois níveis, né? Uma vinha de um lado, outra vinha do outro sentido, então em dois níveis e violentamente. E assim, nascentes, inicialmente a gente ficou meio na dúvida, porque existem algumas águas que corriam na rua e a gente não sabia se era o morador que estava jogando alguma água ou se era água, e depois a gente, nas visitas, percebeu que é uma água constante, então de fato é a nascente, ela sai da casa da pessoa e vai para a via pública, e isso em vários pontos a gente conseguiu perceber. É interessante que um dos moradores também nos relatou, de uns 30 anos atrás, que no processo de parcelamento, porque aí é o bairro Céu Azul, né? Existem lugares onde a própria prefeitura, na época, criou um reservatório subterrâneo, né? Uma bacia, na realidade, de contenção subterrânea, que a água da nascente corre para todo lá, que é uma das coisas que tem evitado até a enchente em determinados pontos, porque, diz ele, a comentário dele, tem um lugar aí embaixo que é do tamanho de um ônibus, entendeu? Debaixo da via, e que nunca deu inundação aqui.
e essa nascente vem lá da casa do fulano que pediu a prefeitura para canalizar e jogar aqui. Então, assim, teve algumas ações lá naquela época da prefeitura em relação a essa questão. É uma área que tem uma quantidade, um volume muito grande de água mesmo, né? Relatos locais batem com as questões que a gente viu, geológicas, etc. Bom, e aí a gente tem um mapa do zoneamento, né? No zoneamento a gente tem a classificação basicamente da área que a gente escolheu, de 4 grandes situações. A gente tem uma parte que é uma área de proteção, né? Que coincide com a Lei do Capão. A gente tem que a grande maioria está na área de ocupação moderada 2, né? Isso também vai ter uma relação com a taxa de permeabilidade também, esse zoneamento. Aqui a gente tem a presença das ex, né, que coincide com vilas. Aqui é uma área extremamente adensada, esses dois lados. E é interessante perceber que na legislação atual ainda não continha partes de ocupação da Vila Mãe dos Pobres. Então é interessante que o drone foi muito importante para a gente, a filmagem, porque essa ocupação, até em determinadas imagens do Google, ele aparece para a gente como uma área vegetada, mas a gente viu que não era vegetada, né? Então isso foi muito importante para a gente perceber. E aqui a presença de 2 espaços de AEs, depois a gente vai ver na urbanização como é que eles estão. Essa parte aqui foi a parte, né, que a Patrícia comentou que estava fora da nossa circunstância, né, do desenho inicial, mas que a gente achou que ela era fundamental para colocar na nossa análise. Então, por isso que ela está aqui ainda com essa corzinha meio sem ter nenhuma definição, porque a gente seguiu o mapa inicial da questão da legislação. E aqui essa área, todas essas que estão marcadas aqui como ex, são todas vilas. Então aqui a gente tem um aglomerado, uma favela, aqui outra que não está bem delimitada, ela já está ampliando, né, por esse caminho aqui, e tem essa outra aqui para baixo. E dentro desse tipo de uso, a gente vê que no mapa eles ainda estavam considerando como lote vago. Ou então, sem informação, tá vendo? Que coincide com a parte verde clarina, bate com a parte onde está as ex, falando sem informação. Eu acho que, na verdade, a gente sabe que algumas coisas estão muito relacionadas com essa parte de cadastro, né? O cadastro, a questão das informações com o nome de uma rua, um endereço, etc. Isso ainda é muito uma base para você identificar qual é o lugar, né? Quais são as pessoas que a gente está na base de informação do pessoal da Urbel, mas que ele não é absolvido, porque é como se essas pessoas não existissem, não tem um endereço, né? Eu tenho a oportunidade, inclusive, de colocar essa situação que está sendo tratada pela Copasa. A Copasa está começando a tentar ver como tratar essa parte do ponto de vista do saneamento, e eles estão, inclusive, querendo inserir soluções baseadas na natureza para tratar a questão do esgotamento sanitário, etc., em áreas de ocupação, vamos dizer assim, irregular. Tá? E aqui a gente percebe também a diferença de traçado, que os outros grupos que eu vi apresentaram as suas áreas, elas possuem um traçado ortogonal, né? Bem definido, né? Então eu não consigo falar sobre irregularidade fundiária, mas o traçado de implantação aqui é bem definido, com das vias, das áreas de lotes e tudo. E aqui a gente já não tem isso, que é onde está ocupado pelas vilas, né? Outro ponto de característica dos arruamentos é que essa região do céu azul são de vias bem largas, né? As vias têm uma característica até um pouco diferente de outras áreas, né, que foram estudadas por outros grupos, que é exatamente a qualidade da via, da característica, né, desse arruamento, que é bem diferente. Às vezes passeios largos, existem muitos passeios que têm área já de nada no passeio, isso a gente conseguiu perceber de uma maneira muito clara, até com faixas mesmo, que são mantidas pelos próprios moradores também, são cuidadas também. E aí a parte também em relação
permeabilidade, né? Ela coincide um pouco com a questão do zoneamento. Perceba que está em branco a parte que coincide com as vilas, vamos dizer assim, mas a predominância é de 20%, né, de taxa de permeabilidade. Nós temos uma faixa ali que está ao longo do Ribeirão Vermelho, que é considerado 30%, né, de permeabilidade, e lá no Capão, lá embaixo, 70%, principalmente vai coincidir com aquele parque, né, que a gente chegou a percorrer na primeira visita, né. Então lá, exatamente pela questão de preservação, taxa de permeabilidade lá é definido como 70%. E nas vilas não há definição, né? Ou seja, que coincide exatamente as áreas vazias, né, sem essa definição, com as áreas das vilas. Nesse aqui a gente fez um estudo da declividade dessas ruas que foram plantadas e como que elas interferiam nessa drenagem, que foi o que alterou nossa circunstância. Então a gente pôde, ficou pequenininho aqui, mas acho que dá para perceber, toda essa direção que a água vem, né, tanto desse topo de morro quanto desse aqui, ela segue esse caminho da circunstância toda e vem para esses pontos aqui. E aqui esses pontos em laranja são possíveis pontos de inundação, porque são as fundos de vales, assim, como se fosse fundos de vale nas vias, né? E aí são pontos que precisam ser trabalhados, precisa ter esse olhar, essa preocupação para que eles sejam resolvidos. E essas outras diminuir esse processo, essa velocidade de escoamento, né, já que não tem nenhuma infraestrutura urbana, apenas nesse trechinho aqui, que também direciona essa água para onde está a vila. É interessante a gente perceber que essa questão desses pontos de inundação está muito relacionados com aquele aspecto geológico dos côncavos e convexos, né? Então, exatamente, quando vem a topografia e faz pequenas, né, bacias, vamos dizer assim, né? Aí é exatamente coincide onde está esses pontos de pequenas inundações. Então, você vê que mesmo com a urbanização, o aspecto topográfico, a forma como o momento aconteceu, ele meio que potencializou um pouco mais pela própria, né, formação geológica e topográfica, essa questão desses pontos aí de áreas de inundação. Tá? Bom, aí a gente tem, né, a característica, a gente separou em três, vamos dizer assim, seccionou em três grandes visões para entender o que a gente observou em campo. Essa parte aqui, ó, o Capão está aqui, certo? E a circunstância que a gente utilizou, ela pega a partir desse trecho para cá e o córrego do Ribeirão está exatamente vindo nesse sentido aqui da linha, certo? O que acontece? Essa área aqui é uma área grande, que ela permaneceu desse jeito muito preservada, porque ela coincide com um lugar que o pessoal chama que é o sítio do Telê, né? Aqui Santana, um sítio aí. Então aqui ainda tem um sítio, ele está cercado, algumas poucas pessoas, né, têm acesso a esse local que podem frequentar. Aliás, fazendo uma parte, né, uma ajuda valiosa que a gente teve na nossa visita a campo e nosso percurso, né? Agradecer eternamente, profundamente a Roseli por ter indicado um aluno dela que percorreu todas as vezes que a gente foi junto com a gente. E ele foi fundamental no sentido de nos demonstrar quais eram as realidades locais. Dentre elas, uma extremamente curiosa, que a gente vai mostrar uma foto mais específica, essa parte dessas casas aqui, ó, os próprios moradores constituíram um condomínio fechado. Então, eles fecharam, colocaram um portão numa via, numa entrada desse lado e numa entrada do outro. Mas não existe oficialmente esse condomínio. O próprio Gabriel nunca tinha entrado lá e ele ficou feliz porque ele teve a oportunidade de entrar, porque a gente entrou. Falei, nós vamos entrar, porque o portão está aberto, estávamos com o André, né, no dia. Ele falou, não, isso aí pode entrar, então vamos entrar. Entrou, e ele entrou também no local, né? Porque é interessante, né, os moradores locais, onde você mora? Eu moro no condomínio fechado, então, tipo assim, ninguém pode entrar lá a não ser quem é do condomínio fechado, mas não é essa mesmo, né? Isso não é oficial. Aí as fotos, então, do tal do condomínio fechado.
Então aqui é o portão, tá vendo? Eles colocaram um portão e aí existe essa via. É interessante a gente perceber que é o único lugar que a gente conseguiu perceber um calçamento que é de infiltração, só lá. E aí o que acontece? O sítio do Telê está exatamente aqui, aquela área verde que a gente viu em um muro. Então, na direção do Ribeirão Vermelho, que está aqui, é por aqui que a água passa, tá vendo? São uns buracos que eles fizeram nesse muro, então a água vai passar por aqui. E num trecho, no outro sentido, o Ribeirão está aberto. Isso aqui fica dentro do tal do condomínio fechado, um pouco mais à frente o Ribeirão está aberto. O que acontece com esse condomínio? Esse condomínio, e depois uma outra área que a gente vai ver mais à frente, é o ponto que mais sofre num evento de chuva forte. Exatamente pela formação da topografia, pela questão de que você tem uma vazão muito limitada para essas galerias, vamos chamar assim, isso aqui literalmente inunda, mas inunda de cobrir muitas casas, né? Então é esse trecho, junto com essa parte, e lá na frente, pode passar, vai coincidir com essa rua aqui, que é a Rua Itamaraty. É nesse pedaço aqui, ó, que o Ribeirão começa a aparecer, na parte que não canalizou, e aqui a gente, não sei se vocês conseguem perceber, tá vendo essa mancha aqui, ó? Aqui é onde a água chega, para a gente ter uma noção. Então, o que acontece? Nessa área aí, em função de todos esses aspectos juntos, da urbanização, da velocidade da água superficial, vira uma grande bacia represada, onde a água sobe consideravelmente. Então, as pessoas que moram no tal condomínio fechado, que seria privilegiado, sofrem muito, ficaram ilhados e sofrem consideravelmente quando tem um evento de chuva forte. Esse ponto aí é o ponto, vamos dizer assim, muito impactante nesse contexto. Até a gente teve a oportunidade de conversar com uma moradora local e ela, assim, fez uma filosofia falando assim: aproveita e fala para o pessoal o seguinte: o Capão é a nossa joia maravilhosa, mas em determinados momentos ele vira um monstro. E a gente não sabe o que fazer com esse monstro. Então, assim, foi uma fala assim, bem... Ela falou, não, que bom que vocês vieram aqui, será que de repente o pessoal vai começar a olhar pra gente? Porque a gente sofre demais quando tem uma chuva muito forte, a gente tem muito medo, porque o Capão, né, foi bem dramático, assim, o Capão vem, o Capão tá vindo, assim, foi uma coisa muito interessante. Esses pontos da fotografia que a Regina acabou de falar, esse aqui é dentro do condomínio fechado e o outro é esse aqui, ó. Da Rua Itamaraty. E é interessante que vocês conseguem perceber, a gente tem essa parte de cá, nós temos uma parte de cá. A única conexão de um lado para o outro é essa via. Teríamos uma conexão pelo tal condomínio fechado, mas que o portão do lado de lá fica permanentemente fechado, só quem tem controle remoto é que consegue acessar, e aquele outro fica constantemente aberto. A via, a Rua Itamaraty, é uma rua extremamente estreita, com curva e mão dupla, que passa tudo. E é muito usada ali, viu? Pois é. Pro outro lado, em Plantininha ali, para atravessar, ela é muito usada. Não, muito mesmo. é um fluxo constante, né? O pessoal chama de Via da Morte. Porque ela é super irregular, né? Estreitinha. Passeio deve ter uns 40 centímetros, se tiver Tem muito ponto cego, determinado. você não consegue ver o que está vindo de lá. Não consegue ver, não tem visão. É muito pesado. E aí, em caso de inundação, então, a gente pega essa conexão aqui, na época de chuva, né? Essa área com a área de cá. E o pessoal desse próprio condomínio também perde o acesso para sair do local, porque aqui fica inundado, eles não conseguem passar. Aí essa parte aqui já é uma parte que dá a visão. Aqui é o Ribeirão, tá? Ele está passando vermelho exatamente nessa parte. Aqui, ó, é a parte de ocupação
de várias casas no torno dele. Aqui já é a Vila Mãe dos Pobres, tá? E essa rua aqui, ó, se não me falha a memória, é nessa casa aqui que tem uma nascente, que ela corre literalmente na rua, e os moradores fizeram com um cano de PVC uma bicazinha, assim, e eles vão lá e enche de água, enche de garrafa d'água e tal. Esse pessoal aqui tem uma relação extremamente grande com essa questão da água superficial. Eles têm os poços artesianos, jogam a água para a caixa d'água, tem lugares que tem bomba. E aí a gente vê, né, muitos conjuntos habitacionais. É uma área bem significativa, né, desse ponto. E aqui entra a questão que eu falei, da gente, depois a gente refletir sobre essas técnicas de estar assim implantadas, né? Porque essa parte aqui toda, ela é um lençol freático superficial. E ela está sendo ocupada toda pela vila. Então, além de ter o percurso do córrego vermelho, também tem esse lençol freático. E se é isso a gente promover a infiltração nesses topos de morro, essa água provavelmente virá para cá. E aí como que vai comprometer, de que forma que vai comprometer e como será a vida dessas pessoas afetadas? A gente ficou nesse questionamento, né? Usando as técnicas naquele conhecimento que a gente já tem padronizado, vamos dizer assim, valeria a pena implantar nessa localidade, já que tem essa questão de ocupação, que é muito sensível, e traz esse outro contraponto. Só essa observação. Aí são fotos de campo, né? Aqui a gente tem uma área, que é uma área de praça, que a gente achou que é importante, porque aqui, já essa parte de cá, que é uma área um pouco mais plana, né? Essa praça que mostrou, ela está exatamente aqui, e só a partir deste ponto, descendo, é que começa a cair todos nessa direção. Então isso aqui é muito significativo. Desse ponto para cá já começa a cair em direção ao tal condomínio fechado, né? Que vai lá para a Avenida Maraty. Então aqui é a parte mais plana, vamos dizer assim, dessa área que a gente tem toda, tá? Essa rua aqui tem uma declividade considerável, que é a rua Zélia, tá? E ela termina, e literalmente, o fim dela está exatamente no numeral vermelho. Então isso aqui gera, ela é larga, né? Muito boa, mas ela gera uma velocidade muito grande do ponto de vista da água que rola aí superficialmente. Bom, então, aqui a gente tem a parte, né, das vias mais planas que a gente percorreu, né, no sentido de pensar que talvez a gente pudesse utilizar esse fato de ter pouca declividade para talvez alguma solução específica nesse local. E aqui a gente tem uma outra visão da vila. Aqui é a vila, tá? Mãe dos Pobres. Aqui é uma área de um campo de futebol, né? Que eles conseguiram fazer grande tem o que sobrou da área de mata, né? Que foi até um depoimento do Gabriel. Isso tudo aqui, ó, era verde e foi cortado pelos próprios moradores para fazer a ocupação, tá? Então, eles até falando que estrategicamente eles preferem ocupar as áreas públicas, né? Porque eles têm menos problema com a polícia, vamos dizer assim, quando eles ocupam as áreas públicas. Aqui a gente tem uma grande área verde preservada, uma área da prefeitura pública, porque aqui tem uma UBS, e a gente tem uma escola aqui para cima, né? Que é a exatamente. E alguns condomínios, né, aqui para cima, que é um dos topos, né, o topo médio, está exatamente nesse momento aqui de cima. E essas vias aqui para cima também já começam a ficar mais planas, tá? Então, cai nesse sentido, aqui é mais plano. Então, o que a gente tem? A gente vê que cai realmente para cá e cai realmente para cá, todos direcionados para o Ribeirão. Então, aqui como é que está a ocupação ao longo, aqui é o Ribeirão, tá? As casas muito próximas, né? Você vê as populações de fato jogando para lá. Aqui é o campo de futebol. Aqui a gente tirou essa foto no sentido de
como que é o tipo de solo, é um solo muito frouxo, vamos dizer assim, né? Qualquer coisa, qualquer tipo de escavação, ele é muito suscetível à questão de erosão, né? E ele está sendo, nessa região aqui, ó, para cima, ocupado com a construção dessas casas da vila, né? O que vai começar, de uma certa forma, em determinados a gente percebe o assoreamento do próprio Ribeirão, né? Também. E aqui é só para mostrar que essa foto foi tirada no tal evento do dia seguinte da chuva, a água, né, brotando e correndo. Aqui no final tem uma boca de lobo, né, então, o que eu falei com tudo, né, da nascente correndo também para o lobo na rua, né, você vê que é por cima do asfalto mesmo, realmente a água brota no superficial. E aqui, tá vendo, ó, a bica que eles fizeram, não sei se vocês estão conseguindo perceber, eles fizeram. Aqui a nascente, depois a gente descobriu, o André acabou descobrindo que é uma nascente que está na casa desse moço aqui. Então ela corre realmente na rua e eles fizeram uma canalização com essa bica, com a população, para poder captar a água, pegar a água para poder. Essa aqui é uma área de confluência que inicialmente a gente achou que era uma nascente também, tem um morador que faz ele preserva isso aqui, falando que não pode cortar essas árvores de jeito nenhum, isso aqui é uma contribuição para a água que está lá na vila, então ele não deixa ninguém mexer, ele toma conta, o morador que tem exatamente na esquina. E aqui é a área preservada, né, da prefeitura, vamos dizer assim, que fica perto da escola. E aqui é a maior área, né, a área mais alta, vamos dizer assim, da nossa circunstância, onde está a caixa d'água, aqui é o reservatório da Copasa, né, da Estreito. Aqui a gente tem um outro grande campo de futebol, que está relacionado com essa vila aqui, acho que é a Vila do Céu, se não me engano, né, que é uma outra área densamente ocupada. E aqui a gente tem uma visão, em geral, da área que a gente escolheu, certo? Que direciona toda lá para baixo. Trabalhando exatamente essas circunstâncias. Não tivemos a expertise de trabalhar com os meninos, as imagens daquele jeito, mas é para poder mostrar qual é o nosso espaço que a gente está trabalhando. E aqui há uma área verde, o campo de futebol, a área, uma área, né, pública, que está totalmente exposto, né, com as britas, eles usam para a área de estacionamento, abrindo o céu para esse espaço. Tá? E aqui uma visão geral da nossa circunstância, né? Aqui é o primeiro topo de morro, aqui é o segundo topo de morro, a vila está exatamente nesse sentido aqui. Ó. Aqui é o campo de futebol da vila, aqui é o outro campo de futebol bem maior, e aqui o Ribeirão Vermelho corre nessa direção para cá. Bom, então aí, diante de toda essa conexão de todos esses elementos que a gente fez, esses estudos todos, veio a escolha da nossa área, efetivamente, que a gente ia trabalhar a questão das medidas, né? Então, do polígono inicial que a gente tinha escolhido, que seria isso tudo, estrategicamente, qual foi a questão que a gente veio fazer? Nós excluímos, na realidade, para trabalhar com medidas, a parte onde fica o condomínio fechado, que é aquela rua, né, Itamaraty, onde a gente tem o evento maior de situação da enchente, de alagamento. Porque nós entendemos o seguinte, para trabalhar, a gente quer resolver primeiro essa situação, ou tentar ver se a gente consegue minimizar essa situação. Minimizando essa situação, automaticamente a gente vai contribuir para uma situação mais abaixo em relação ao carbono. Então, a gente resolveu trabalhar essa parte aqui, ó, ampliamos um pouco mais essa parte aqui, daquilo que a gente vai trabalhar com as medidas que tem, certo? Então, o objetivo é trabalhar conter ou reduzir essa drenagem no período de chuva, para evitar esses pontos de alagamento lá embaixo. Se a gente conseguir reter essa água o mais tempo possível, essa parte verde de cima, essa parte verde, a gente vai
para impedir que as situações de inundação aconteçam na parte que ficou de fora, está dentro da nossa circunstância, mas está fora da área da nossa proposta de intervenção. Bom, então, esses foram critérios para definir, então, essa parte, eliminação da área de limitação, do período de proposta, e uma formação de zona de redução do escoamento. Essa foi a nossa finalidade. Dentro disso, o que a gente definiu? Delimitou todos os quarteirões e falamos, a gente vai tentar trabalhar como se esses quarteirões formassem uma espécie de escudo, vamos dizer assim, protetor, para a área onde está o ribeirão, com a finalidade de tentar minimizar essa parte de baixo. E aquilo que estiver fora dos quarteirões, mas que a gente achar que também pode estar auxiliando nessa contribuição, a gente colocou. Dentro dessa situação, qual foi as diretrizes ou qual foi o nosso pensamento do que a gente queria fazer? Formação dessa zona de redução do escoamento das águas superficiais no entorno da Vila dos Povos, análise de aplicação das medidas compensatórias difusas por quarteirão. Então a gente pegou cada quarteirão e olhou o que a gente pode colocar aqui, o que a gente pode colocar aqui, o que a gente pode colocar aqui, tentando misturar o máximo possível. Sendo bastante sincera, a gente falou assim, vamos fazer. Vamos colocar o que seja possível colocar, tentando, com o propósito de tentar minimizar aquela cheia lá no final, lá embaixo, aquela área que inunda no final. Acho que a gente pode dizer que a questão da visita e o que acontece foi o motivo, né? Foi o que mais nos impactou. Então a gente ficou com um foco muito voltado para essa questão dessas pessoas que são muito afetadas. Então esse era o nosso propósito. Incorporação de elementos pontuais fora do quarteirão, que é esses elementos aqui que a gente pensou em colocar. Recuperação parcial da mata ciliar e preservação das demais. Então, mexer em alguma coisa ao longo do ribeirão que a gente achou que seria interessante. Melhoria da ambiência urbana, né? Porque a gente acha que essa questão de trazer, aumentar talvez áreas verdes, aumentar áreas que possam fazer esse lugar respirar mais. É uma área extremamente urbanizada, mas muito urbanizada mesmo, né? Perceber, quase não tem área verde nos nossos levantamentos. Então era isso que a gente queria. Estímulo do reuso de água, isso aí a gente vai ter uma explicação, uma proposta ousada que a gente fez, assim, que é um pouco fora do contexto tradicional. E pouco ou nenhuma proposta na área das vilas. Isso como uma definição, que é um dos aspectos que a gente pensou, que até muitos grupos falaram. Economicamente, como que seria isso? Quer dizer, a gente vai propor alguma medida para trabalhar na vila, ela é extremamente adensada, como é que essas pessoas vão manter? É um pouco desse lance que a Patrícia falou, nossa, nós vamos jogar lá, tem a questão do lençol freático especial, mas como é que essas pessoas vão manter isso, jogando telhados verdes, etc. Então a gente falou, olha, nas vilas nós não vamos mexer, nós vamos tentar mexer no que seja possível ao longo dos quarteirões, e dentro das vilas só aquilo que seja para melhorar ou para propiciar o aspecto do ponto de vista do retorno ao máximo possível do que era antes. Essa foi a nossa ideia central. E aí é o elemento apresentado pelo Túlio da questão econômica, financeira, de manter, né, cuidar, investir no cuidado dessa proposta, que seja telhado verde, que seja jardim. Eu acrescento a questão da saúde, porque nessas localidades, nessas favelas, também é uma concentração de pessoas que estão com a saúde comprometida. A gente vê também, foi uma situação que eu vi lá, mas pela minha experiência de trabalho com essas comunidades, eu vejo que é uma situação frequente. São pessoas com deficiência, são pessoas mais idosas. Então, às vezes, a gente propõe que seja uma coisa simples, assim, uma horta, um jardim dentro da própria casa, mas pela limitação da pessoa, ela não vai conseguir cuidar em determinado tempo, e aí aquela área, né, como a gente viu pela simulação e pelo que o Lucas falou, essa área descoberta, esse solo descoberto, ele passa a ter um índice de impermeabilidade
muito próximo ao asfalto. E aí perde a eficiência da solução. Então, eu acho que também, quando a gente vai interferir nessas regiões específicas que tem todas essas questões, a gente, além de olhar a questão econômica, se as pessoas vão conseguir manter ou não, ver como que está o índice de saúde dessas pessoas, nessas localidades, para que essas soluções elas se mantenham, elas possam se manter por muito tempo, né, ativas e fazendo o benefício que elas precisam fazer para melhorar a questão da absorção e da drenagem. Bom, então aí a gente vai partir para a apresentação do que foi a seleção das nossas propostas, né, das medidas compensatórias. Soluções pontuais específicas, né, então análise com alguns trechos do que era possível colocar. Então, nós pegamos algumas áreas verdes que foram maiores. Dentro dessas áreas verdes, havia a proposta de reter a água e deixar que ela escoasse o mais, com um tempo menor possível, vamos dizer assim. Então, foram propostas em alguns lugares, nessas primeiras aí, jardins de chuva, onde a gente percebeu a área onde pode ser infiltrado, né? Então, essa via aqui, que foi aquela que a gente mostrou que é mais plana, a gente propôs uma quantidade de jardim de chuva, que está conectado com essa área verde de praça, que aqui foi proposto uma bacia de contenção. Nessas vias, do outro lado, a gente propôs piso drenante, principalmente para minimizar um pouco a velocidade da água na Rua Zélia e a velocidade desta rua também aqui, que leva em direção à própria vila. A manutenção, né, como área verde daquela área da prefeitura, mas ali a gente ia trabalhando com trincheira de redução de velocidade, tá? Para que a água fosse menos veloz para esse local. E a gente selecionou também, ao longo de quarteirões, do que a gente conseguiu identificar, o que a gente poderia trabalhar com bacia de detenção e contenção em lotes em quintais. Então, aqui são pequenos lotes que estão vazios e áreas de quintais também, tá? Qual é a ideia a princípio? A ideia é trabalhar com uma reservação. É claro que muitos colocaram aí a questão ambiental, e aí por isso que cai um pouco no ponto que nós falamos do reuso. Essas pessoas manterem essa água dentro das suas próprias casas, das suas próprias propriedades, lotes, através de reservatórios, e trabalhar essa questão de reutilizar essa água. A gente estaria tirando a água, ela está direcionando na chuva em determinado evento, que pode ser eventos rápidos ou não. E aí ela vai utilizar essa própria água, trazendo benefício para ela mesma, né? Então, ao mesmo tempo que ela estaria cooperando, diminuindo a quantidade de água que vai se direcionar para a questão do curso de água, ela também está sendo beneficiada no sentido de que pode entender que ela pode utilizar essa água para outros meios que está ali dentro. É claro que isso tudo parte por uma questão de educação ambiental, que a gente já falou, mas foi o nosso intuito, tá? Bom, depois a gente tem aqui, ó, na Vila Mãe dos Pobres, a gente vai usar o campo de futebol com uma bacia de detenção temporária, porque aí é uma área do solo que não permite muitos aspectos. Aqui é a questão da vila. Essa área marcada mais escura, está muito pequena, mas depois a gente vai ver uma coisa um pouco maior, são áreas que a gente propôs uma remoção daquelas casas que a gente viu que está literalmente muito pertinho do córrego, tá? Muito perto. Para que a gente pudesse fazer nesses trechos uma recuperação da mata ciliar. Então, ele vai sair da situação de impermeável para permeável, voltando ao que a gente chama de situação zero, vamos dizer assim. E nós estamos preocupados, vamos tirar essas pessoas daqui e vamos colocar onde? Então, a gente pensou em usar essa área que já é definida como uma ex, né? E aí a gente observou em relação à tipologia de construção, que a quantidade, aí nós temos contagem pelos telhados mesmo, a quantidade de famílias, vamos dizer assim, que seriam retiradas nessas remoções,
ela caberia nesse espaço através da colocação de outras moradias e a gente poderia permanecer com essas pessoas na mesma região. Elas estariam ao lado da UBS, elas estariam ao lado da escola pública, elas não sairiam do seu lugar, vamos dizer assim. Que eu acho que é um aspecto que a gente tem que considerar significativo, tá? Também é uma área pública. Já é uma área pública. E aqui, então, a gente faria aquelas áreas de mata que estão ao longo da Corvo como uma área de preservação. Aqui a gente tem duas grandes áreas, que é uma área particular e outra área verde, que ela não vai ter nenhum tipo de ocupação, mas ela vai ser trabalhada como uma área verde. Então, cai muito nessa questão que a Patrícia falou, da gente não permitir que o solo, né, haja como a questão de ser um solo impermeabilizado, então você vai ter que colocar vegetação rasteira, vegetação arbórea, então ela vai funcionar mesmo como uma infiltração, mas funcionando como era anteriormente. Ele já era assim anteriormente, então ele vai voltar a essa condição que ele era já nesse sentido. E utilizando também a trincheira de redução de velocidade. E aqui a gente fez duas questões em relação a telhados, basicamente avaliando nos quarteirões. E essa foi uma proposta que a gente misturou duas coisas, que na realidade a princípio não existe, vamos dizer assim, entre aspas. A desconexão de telhados parte do pressuposto que você vai colocar um telhado verde para que ele possa ser jogado numa área de infiltração no próprio quintal. Mas como a gente tem um problema de tentar não deixar de infiltrar porque o lençol freático é superficial, a gente resolveu unir, desconectar o telhado para levar para a drenagem superficial e ao mesmo tempo ele seria conectado numa caixa de captação para trabalhar como reuso dentro do próprio lote. Então, a gente só selecionou, primeiro, telhados, eliminamos também todos os telhados cerâmicos, a gente não trabalhou com nenhum telhado cerâmico, a gente só trabalhou com telhados de pequena inclinação, mas além disso, a gente só trabalhou com telhados que tivessem áreas que tivessem quintal, porque aí é que a gente poderia viabilizar a união desses telhados com a caixa de captação. Os outros que estão instalados naquela parte onde é permitida a infiltração de água, aí a gente trabalhou com o telhado verde sem a caixa de retenção, que aí na desconexão a gente reteve a água para trabalhar com reuso, nas partes onde permitia a infiltração a gente trabalhou com o telhado verde, tá? Então ele coincide, se a gente fosse fazer uma relação entre aquele mapa lá do risco, aqui coincide com aquela parte rosa que a gente mostrou, e nesses telhados rosas aqui no meio estão coincidindo com aquela parte amarela, que é onde o lençol está superficial. E aí, qual foi a estratégia que a gente usou? E telhados? Nós fizemos uma categorização de telhados. A gente só trabalhou com telhados que pudessem implantar alguns intervalos. Então, nós fizemos telhados que vão de 150 a 300 metros quadrados, e aí a média, nesses telhados, só seria usado 150, mesmo que ele tivesse 300, só 150. Dos telhados que vão de 301 a 500, a gente só ia usar 200. Dos telhados que são de 501 a 700, a gente só ia usar 350. E nos telhados de 701 a 999, a gente só ia usar 450. E nos telhados acima de 1000 metros, só 700. Pensando metros quadrados. Pensando exatamente nessa questão de que a gente não definiu o uso do telhado como um todo, alguns coincidiram como um todo. A gente trabalhou uma média para estabelecer que seria a contribuição daqueles moradores, daquelas pessoas em relação ao espaço de retenção da água. Então a gente fez essa classificação. E onde a gente tivesse a caixa de captação, classificada como bacia de detenção, a altura dessa caixa não poderia ultrapassar 1 metro, por causa da questão do lençol que está superficial. Então foram critérios que a gente adotou para a questão da reservação da água e para a utilização da área de telhados, tá? Isso aí que nós definimos. E aqui é
uma mapa síntese de tudo que nós aplicamos na região como um todo. Todas as medidas estão nesse mapa, tá? Então a gente tem aí o campo que foi utilizado, o que é área verde, o que é área de telhado, o que é quintal, as áreas de preservação. Então a gente vê que a gente usou tudo que foi possível utilizar, né? Então assim, vamos usar tudo que a gente puder usar dentro da nossa circunstância. Geramos várias tabelas, né? Mas aí aqui é a nossa tabela resumo da quantidade de coisas que a gente fez, tá? Então, a área preservada pelo morador, o que ele seria como medida, né, de compensatória, o campo de futebol, a praça, os lotes vagos, áreas verdes de quintal, a somatória dos lotes vagos, quantos foram, somou, áreas verdes ao lado da quadra 14, áreas verdes no terreno particular, lotes vagos, áreas verdes como bacia de contenção, área gramada, as áreas que seriam de remoção e que voltariam a ser a mata ciliar, e as áreas verdes de quintal que seriam usadas como trincheira de redução de velocidade de água. Isso tudo aqui foi os elementos que a gente calculou em termos de metro quadrado, em termos de distâncias, etc., para poder julgar no swing, simular e falar, vamos ver o que vai dar. Então, assim, a gente tentou jogar o máximo possível que a gente viu para ver, será que a gente está certa ou não na nossa ideia, né? E aí foram os resultados que a gente conseguiu encontrar, né, depois da simulação, que é no período de 2 anos, no período de 100 anos. No período de 2 anos, o volume de escoamento superficial diminuiu consideravelmente após a aplicação das medidas, reduzindo mais de 50%. Nessa simulação, a quantidade de água escoada reduziu a quase metade do cenário atual. Tá? Então, aqui a gente tem o cenário atual, o cenário pré e o cenário limite. Então, a gente vê aqui que o cenário pré era 0,336 e o nosso foi para 0,476, sendo que ele era 0,950. Né? E num evento perto de 100 anos, o volume de escoamento também reduziu, aproximando muito do cenário pré, após a aplicação das medidas, apesar de que no cenário pré ele não era, né, que a gente já discutiu muito isso, o ideal é você chegar perto de zero, mas o cenário pré ele já não era perto de zero, ele era 0,606. E mesmo assim nós chegamos em 0,617. Então nós chegamos quase ao cenário pré, sem urbanização, com todas aquelas medidas que a gente aplicou, certo? É importante a gente colocar que o fato de ser isso, nós entendemos que ele está relacionado com as características da geologia, que já apontava, do lençol superficial. Então, era o funcionamento natural do lugar, já ser um lugar encharcado, vamos dizer assim. Então, a gente tem, a nossa aplicação com a retenção chegou mais próximo do que ele já funcionava antes, e a gente entendeu que isso é resgatar um equilíbrio, de tentar chegar o mais próximo possível do equilíbrio que já existia nessa situação, tá? Pode passar. E aí vem os nossos gráficos, né? Aqui na vazão de 2 anos, o que a gente tem, é que a gente teve uma vazão num período, né? A gente aponta uma setinha de 48 minutos. 48 minutos é o pico, tá? Esse aqui é a curva do cenário atual. Esse aqui foi a curva que a gente atingiu, certo? Com a aplicação das nossas medidas. Então, a gente teve, no pico, tinha 3 metros cúbicos por segundo no cenário atual, e a gente atingiu 1,5. Então, a gente caiu, né, 50%. E o escoamento superficial ele foi caindo de uma forma gradativa, o que significa que no cenário da nossa aplicação, ele chegou num cenário que seria o pré em 1h48, e no cenário atual ele demora 2 horas e 12 minutos. Então a gente conseguiu um período anterior de tempo a chegar
no que a gente chama do cenário pré. E na simulação de 100 anos, aconteceu proporcionalmente a mesma coisa, tá? Era 6 metros cúbicos por segundo, e com a nossa aplicação foi para 3,5, e o nível no cenário pré era de 1h24, e a gente alcançou 1h36, né, nessa situação de escoamento, tá? Bom, e aí vem a nossa conclusão. Eu vou permitir a gente... Falta só um pouquinho, só para falar. Só para deixar claro, a nossa circunstância toda essa área aqui. Esse cálculo ele foi feito para a vazão aqui nessa fossa, né? Então, ele resolve o problema que vai chegar aqui para o capão, né, o impacto que vai causar aqui. Mas como a gente apresentou no nosso trabalho, essas questões internas dentro da circunstância, né, também faz necessário fazer esse cálculo minucioso de cada ponto para a gente falar com clareza e certeza como que essas soluções que nós estamos propondo estão reduzindo os impactos de cada um desses problemas que nós apresentamos. Então, todas essas soluções a gente comprovou pelos dados que ela diminui esse impacto aqui quando essa foz do Rio Vermelho encontra com o córrego vermelho encontra com o córrego Capão. Só para deixar claro. Bom, então vou me permitir então ler a nossa conclusão, tá? Na aplicação das medidas compensatórias difusas, o resultado alcançado foi bem satisfatório, reduzindo de forma considerável o volume de água escoada superficialmente. Acredita-se que esses resultados devem a 2 estratégias específicas, sendo ela: primeira, a retenção da água precipitada na região onde há grande volume de escoamento com área antropizada, além da modificação da direção da drenagem natural. E, em seguida, a aplicação de técnicas diversificadas de MCD, criando uma rede que se apresentou harmônica e para a função prevista. É importante salientar que as medidas propostas foram definidas no caráter mais geral, sendo que algumas foram definidas para acontecer de forma mais integrada, que é a questão dos telhados de desconexão conjuntamente com as caixas de captação. Esse fato, ele determinaria cálculos mais complexos do swing. A gente, né, conversou muito a respeito disso, o próprio Lucas colocou que o ideal seria fazer todo aquele cálculo separadinho que o David, né, mostrou como seria feito, mas como o nosso propósito era testar para ver se podia, a gente foi meio assim, meio kamikaze mesmo, né, e abraçamos a ideia. Porém, a ideia foi levada adiante, se mostrando afinal adequada para o local. Outras medidas poderiam ser melhor detalhadas, permitindo uma mistura maior de soluções, como locais com rios drenantes, áreas verdes, somado a pequenos espaços de lazer, que seria benéfico para uma região altamente urbanizada. Eu acho que isso cai um pouco até com umas fotos que o Danilo mandou para a gente, né, numa visita que ele fez lá em Contagem, que ele ficou mandando no grupo, né, dessa questão. De impacto, optou-se também por não inserir grande intervenção nas áreas das vilas, onde poderiam ser utilizados telhados como forma de aumento da permeabilidade, porém esses não atendiam ao requisito definido de espaços vazios de quintais, onde pudessem ser instaladas caixas de captação. Concluiu-se que as medidas, né, compensatórias difusas demonstraram ser importante aliado no processo de melhoria do escoamento das áreas superficiais, podendo reduzir de forma significativa eventos de inundação, com aumento da qualidade ambiental da área, criando ambiência urbana de qualidade, além de aumentar o sentido de pertencimento à população local, que demonstrou grande ligação com as áreas locais. Isso a gente colocou porque nós percebemos muito claramente que as pessoas dessa região têm uma ligação muito forte com a questão da água, né, em diversos níveis. E foi aquilo que a gente quis manter na nossa proposta, certo? Bom, para finalizar, especial
o agradecimento à equipe da ADA e a todos que participaram desse curso por compartilhar conhecimento e entusiasmo. Obrigada. Cris. Vamos lá. Parabéns pelo trabalho. Acho que vocês trazem um relato muito rico, assim, de quem visitou a área, conversou com as pessoas. Isso que vocês comentam, né, da moradora falar nessa figura, assim, um pouco de linguagem sobre o vinho, né, quase como se fosse uma entidade. Assim. É muito interessante. E como que é isso? É uma força da natureza que, se a gente não trabalha com ela desde o início, ela fica essa coisa do amedrontador, né, do medo de estar lá. Aí eu acho que nesse sentido vocês escolheram muito bem o objetivo maior do trabalho, de falar, não, então a gente vai tentar mitigar tudo que está montante para não chegar nesse ponto aqui de mais jusante ali dentro daquela bacia que vocês estavam trabalhando. O que eu senti falta foi um pouco mais de detalhamento que acompanhasse a fala de vocês, de figuras, fotos. Eu que, né, não fui lá recentemente, muitos anos que eu fui na região, às vezes eu falo, ouvindo vocês a gente compreende, mas é sempre bom isso vir acompanhado da parte gráfica, né? E aí eu senti falta disso tanto na parte do diagnóstico como também nas propostas. Acho que vocês trabalharam muito os mapas, as plantas, mas, por exemplo, né, se tivesse umas sessões esquemáticas ou algumas simulações disso nos lotes, isso que vocês descrevem da proposta da caixa de detenção, acho que isso é muito interessante trazer, acho que faz sentido essa desconexão com a caixa de reuso. Mas, por exemplo, podia ter um esqueminha disso, que isso complementa a fala, né, de vocês e acaba que fica mais fácil da gente entender a proposta. E eu confesso que eu fico um pouco triste quando falo assim, a gente não vai fazer nada aqui nas ex, sabe, assim, eu entendo que vocês trabalharam com esse critério de como não tem área permeável, quintal, né, não é aquele lote definido como uma cidade formal, então a gente não vai trabalhar a proposta aqui. Esse realmente eu acho que é o grande desafio, de como a gente trabalhar nas favelas, né, nesse processo de urbanização, de requalificação, mas hoje pensando já com SPM, medidas compensatórias de drenagem, para a gente fazer essa urbanização de favelas, já com um viés mais ambiental do que era feito há 20 anos, ou até ontem, né, talvez, ou que está sendo feito agora. É um desafio mesmo, eu acho. Mas a gente tem, por exemplo, no Rio tem uma iniciativa do Favela, né, com os tetos verdes, e pelo menos você já está em assim, alguma detenção, né, daquela água de chuva, e os outros benefícios que a gente fala tanto, que às vezes aqui a gente ficou muito preocupado em modelar a drenagem, a mitigação da curva, mas tem isso, né, por exemplo, uma casa que às vezes está sofrendo com uma temperatura mais alta, o telhado verde já dá uma mitigada na temperatura interna dessa casa. Então, às vezes, assim, a gente não desistir é desafiador mesmo. Mas essa é uma questão lá, porque assim, como eles estão em cima do lençol freático, o ano inteiro é muito úmido. Então, o ano inteiro é frio a casa. Entendi. E aí a gente não coloca o telhado, é mais umidade. É mais umidade dentro do ambiente. Está tão agarrado que até em determinados momentos até um pouco insalubre. Pois é, por isso que muitas vezes tem uma remoção mesmo, tem que abrir um espaço para ter uma infraestrutura pública mínima, né, até para as pessoas, por exemplo, ter um acesso de ambulância, becos que às vezes são muito estreitos, que uma pessoa, né, grávida, por exemplo, não vai passar. Então, assim, por isso que tem remoção mesmo, tem que gerar algum espaço livre. Mas é um pouco isso, do que existe, para a gente também não destruir completamente aquele tecido, mas ir gerando alguns espaços de oportunidade. Mas com certeza é muito mais difícil do que na cidade formal ou semi-informal, né? Então acho que no Capão tem muito esses meandros, assim. E aí eu também fiquei pensando se ali tem as manchas de inundação da prefeitura, se vocês conseguiram trazer aquele Sim, meio. até foi uma falha nossa. O lugar onde a gente definiu que seria removido, ela coincide com a mancha de inundação. A gente jogou a mancha de inundação para poder escolher o que seria removido.
Então a remoção está coincidindo exatamente com o lugar da mancha de inundação. Esqueci, entendi. desculpa, de É fato. que vocês trouxeram pontos de inundação, Sim. né? Mas como a prefeitura tem aquele Sim. trabalho das manchas, acho que seria Sim. legal Sim, colocar ela elas está ali em coincidindo cima. com a mancha de inundação. E aí só fiquei pensando mesmo se a ex, vocês fizeram a conta, viram que seria suficiente para o reassentamento, como que seria um pouco essa revitalização da margem, né? Também fiquei com vontade de ver isso. Olha, a gente pode confessar o seguinte, a gente estava com tanta vontade de detalhar que acho que chega naquele ponto assim, se a gente não botar um ponto final, Não dá a tempo. gente não vai dar conta. Então, assim, não que a gente tenha desistido da vida, inclusive nas nossas orientações, até inclusive com o Léo falou, olha, é preciso uma urbanização na área das vidas, a gente confessadamente a gente não ia dar conta de fazer isso. Então, a E gente... também tem aquela questão, não é que a gente não pensou em tratar, acho que a fala ficou um pouco pesada, né? Nós pensamos na vila, o tratamento dela como a consequência de todas as medidas que nós usamos a montante, ou seja, minimizar o impacto, o sofrimento das grandes inundações que tem ali já é, de fato, uma grande contribuição pelo que a gente conversou com a população ali daquela região, que é o que mais incomoda, que é o que mais traz prejuízo, né, em todos os sentidos, tanto na saúde quanto na manutenção das residências, né, as crianças que, até o, como é que ele chama? Gabriel. Ele falou que ele ficou extremamente incomodado com aquilo ali, porque antes ele brincava, as crianças também, então assim, Brincava onde tinha água, então você não tem grandes impactos, tudo cortado. não tem grandes intervenções com as medidas na vila efetivamente, mas nós pensamos que todo o nosso trabalho foi pautado em tudo que nós trabalhamos ao montante iria reduzir o impacto para aquela população que inicialmente foi o nosso, no decorrer do trabalho foi o nosso foco e gerando aquele resultado no final, na Foz, que inicialmente foi a proposta, né? Acho que é isso. Eu queria parabenizar o grupo também, avançou muito da primeira apresentação para agora, eu acho que a escala é muito interessante, né, vocês pegarem isso, pegar o fundo de morro, o fundo de vale, antes vocês estavam trabalhando só o fundo de vale, é uma área muito desafiadora mesmo, que vocês pegaram a área de Zeitz, da bacia, e que assim, eu conheci pouco também a área na época da dissertação, mas lendo dos relatos de muitas pessoas que trabalhavam com a água, tinha muitas lavadeiras, né? Então o último relato do grupo de lavadeiras era de 2008, que é bem recente, assim. Então é interessante assim, essa percepção do viver perto de um lugar úmido, né? Então assim, eu acho que aquela provocação que você faz, Patrícia, não sei se eu entendi muito bem, mas se a gente infiltra no topo, como que isso vai ser a consequência no fundo de vale? Mas assim, acho que também a gente não pode ter um olhar do lugar que a gente vive e como a gente trabalha. Também tem que entender, às vezes, que agora não foi a proposta do curso, mas assim, pensando depois, a gente entendendo também esses trabalhos, esses modos de vida e talvez olhar para as vezes não como um lugar só de déficit, do modelo de déficit. Eu fico lembrando, em 2010, quando eu fazia estágio lá na universidade que a Cris trabalhava, a gente fazia selagens para os PGRs. E aí a gente ia fazer as selagens das casas que seriam removidas e fazendo as medidas. E eu sempre ficava muito impressionada com a diversidade de plantas que eram apresentadas muito pelas mulheres nas casas. Assim, isso eu uso para isso, e com conhecimento relacionado com esses cultivos. Então, se você vai com um olhar de déficit que é visto de cima, lá não tem nada, né? Não tem nenhum lugar que a água se armazena ou não tem área verde, mas eu fiquei imaginando, ouvindo a Cris, né, refletindo também do trabalho de vocês, uma selagem para ver a área verde, uma selagem para ver o que a gente chama de SBN que as pessoas estão fazendo. Isso seria um exercício muito interessante, né, até para pensar os pagamentos de serviços ambientais, o que se apresenta como uma potência, assim, porque acho que a gente tem muito que aprender ainda com as ex, né, a gente ainda entra muito num olhar do olho de déficit, assim, então aqui não dá, e é muito complexo, então assim, eu entendo vocês não terem entrado, mas
ao mesmo tempo, só de vocês terem tido a coragem de escolher esse lugar, eu acho que aqui também cria um ambiente de discussão muito interessante para a gente pensar os próximos passos, né, também aos poucos. Então é isso, mas Eu acho que uma coisa que é importante a gente colocar é a experiência em trabalhar durante um bom período em vilas e favelas. É um lugar que você precisa ir. É muito difícil você trabalhar, como no nosso caso, tomar uma decisão para alguma coisa que você vai intervir numa vila ou favela sem você conhecer aquela realidade. Para conhecer aquela realidade você tem que entrar naquele lugar. E a gente sabe, quem já trabalhou, acredito que você já deve ter vivido isso, entrar num lugar desse não é fácil entrar. Às vezes as pessoas não são tão receptivas, as pessoas te olham com uma certa desconfiança. Você precisa preparar um terreno ou estar acompanhado de pessoas que já têm convívio naquele local para poder conseguir perceber isso que você falou aqui, planta uma coisa, que isso. Então, o nosso olhar, infelizmente, de cima, que é um olhar de telhado, ele não dá conta da gente poder dizer, olha, posso fazer isso aqui, porque você precisa entrar naquele lugar. Cada vila, cada favela tem uma cultura muito particular e muito própria que a gente precisa entender antes de dizer vamos fazer isso naquele lugar. Então eu acho que é um pouco também disso que a gente tomou um certo cuidado de não dizer vamos fazer telhado verde, fazer isso, fazer aquilo nesse lugar, sem realmente entender como ele é. Acho que uma das características do nosso grupo foi estar muito influenciado pela visita, ver. A gente acha isso muito importante, olhar o lugar, ver o local, sentir o local, entender o local, circular no local. Então, você fazer uma proposta para uma vila, uma favela, sem ter ido na vila favela, a gente acha que isso é ousado demais. A gente não se achou com essa propriedade, vamos dizer assim, para poder fazer isso, por isso a gente deixou elas de fora, entendeu? Eu queria fazer um comentário nesse mesmo ponto que elas colocaram, porque eu achei bem legal, eu anotei aqui que vocês disseram, associaram quarteirões à proteção do verão, né? E aí eu acho que tem a ver com essa discussão, porque me chamou a atenção essa lógica que está implícita nessa frase, de a gente pensar justamente a ocupação humana servindo para essa proteção, para essa preservação, que é diametralmente oposto da lógica formalizada que ensinam pra gente, né? Então, assim, mesmo que, enfim, a gente esteja tendo essas discussões aqui, foi legal o ponto de partida de vocês, de fazer essa associação, que eu acho que no fim das contas é o que a gente está tentando, falando em contradizer lógicas ou pensar em formas alternativas, é a gente parar com essa segregação, né? De que as pessoas são sinônimo de ameaça ou que essa relação necessariamente vai ser um conflito e vai ser degradante. Então, eu achei legal perceber isso, assim, esse ponto de partida. E a outra coisa que eu achei interessante agora dessa discussão final foi que enfim, eu acho muito legal vocês terem a confiança de responder às críticas, e eu achei que todos vocês estiveram muito fortes assim, na hora de responder. E eu achei legal isso, né? O produto assim, desse processo todo de refletir, de se apropriar do território, se apropriar da proposta. E, enfim, acho que é isso que é a proposta de um curso, né? Chegar nesse final e vocês se sentirem à vontade para falar o que vocês decidiram fazer. Dá para perceber muito isso na fala de vocês. Parabéns. Eu queria falar uma coisinha. Primeiro é porque o Danilo me pediu para pedir desculpas para vocês, porque ele está com 2 bebês, né? Então, e a outra coisa é que eu acho que esse negócio que vocês tocaram num tema assim super delicado e que eu acho fundamental a gente dar conta dele. Quando a primeira vez que nós lemos a dissertação do David, ele pula. Ele falou assim, não vou fazer, mas assim, ele não dá grandes explicações, mas a gente entende que não teve tempo de ir lá minuciosamente. E outra, os parâmetros também, eles não são muito bem definidos.
Então eu acho assim, como nós vamos apresentar isso daqui uns tempos num ambiente público, eu acho que é tomar esse cuidado de falar, ó, isso aqui é especial mesmo, merece um método especial e que no tempo desse curso todo mundo aqui sabe que não dava tempo de descobrir, né? Assim, de entrar mesmo de fato. Então, eu gosto de dar o exemplo lá das Três Águas do Cardoso, que é a favela da Serra. Nós ficamos 5 semestres lá, assim. Aí, e com já essa interlocução entre os arquitetos aqui e a comunidade feita pela escola. Então, assim, a fila anda bastante. Então, eu acho que os comentários aqui não tem demérito nenhum, de jeito nenhum, e acho que, assim, que é uma questão bem colocada para lá. Depois eu tenho um tanto de questões da gente escolher outros exutórios para fazer a medição, né? Assim, fazer um exutório, assim, medir logo antes e logo depois, são coisas assim que a gente sabe muito bem que no tempo aqui não era possível, mas o trabalho ele dá margem para desdobramento e para discussão, que eu acho que é fundamental, né? Assim, então agradeço vocês muito. A minha cabeça ficou assim, em debate constante com essa área das ex, da vila, porque assim, eu vejo que é uma área problemática e sensível em questão de urbanização, mas também as características físicas, geológicas. Então, como conciliar essas duas coisas? Como favorecer a questão da drenagem, de melhorar a infiltração, reduzir a velocidade, mas sem comprometer essa comunidade que já está lá, com pouca infraestrutura, porque para mim, assim, tá uma coisa prejudica a outra, assim, na minha cabeça está isso. Se eu aumentar a capacidade de infiltração daquela circunstância, isso vai gerar mais problemas para eles que estão lá. Porque eles estão em cima do lençol freático. E eles estão, além de estar em cima do lençol freático, eles também estão nas margens ou em cima do córrego. Parece porque assim, o córrego está sobrepondo o lençol freático. Um atrator de vulnerabilidades que dá a sensação. Então, assim, vamos aumentar a infiltração e aí vai começar a brotar água e daqui a pouco eles estão morando em cima de uma bacia de inundação. Vamos deixar todo mundo lá, vamos remover todo mundo. Eu pensei isso também, vamos remover todo mundo e recuperar e colocar nessa área mais segura, que é pública, e construir uma casa bonitinha e segura. Mas eu acho que isso que você falou, minha cabeça está assim. Da sensibilidade da fala de vocês mesmo, que eu acho que é o toque especial, assim, toda solução que eu vou tentar trazer para uma pessoa ou para uma comunidade que já está ali enfrentando diversos problemas, já teve muitas vezes, trabalhar muito em territórios, comunidades também, que me falaram assim, a questão ambiental é a minha última preocupação. Eu não estou pensando nisso, sabe? E é muito isso, assim, aí teve um projeto que eu fiz de uma pracinha pública, que a comunidade ela tinha tanto assim a necessidade de ter um espaço público, que a divisão acabou sendo que para manter aquele espaço, o morador de um lado, ele se ocupou de regar as plantas do lado, que é até onde a mangueira dele ia, e do outro lado combinou de regar da outra parte. Então a gente teve todo um trabalho assim, de trazer as pessoas próximas da construção daquele espaço para que isso pudesse acontecer. No final das contas, aqueles moradores eles têm condição de ficar regando a praça, de pagar uma conta maior de água, tudo mais? Claramente não. Mas foi uma mobilização e uma convocação de vontades anterior, uma vontade conjunta de ter um espaço público naquele ambiente e, querendo ou não, mal sabiam eles que eles estavam indo atrás de uma questão de uma demanda ambiental, quando eles querem uma praça, quando eles querem um espaço verde na praça, quando eles querem uma área de praça ali para ter uma área de infiltração, porque ali tinha um problema de enchente. A gente estava trabalhando a questão ambiental e a gente estava trabalhando essas vontades e esse engajamento, que muitas vezes viesse de uma proposta de vocês vão ter que ajudar a cuidar disso aqui, cada um vai ter que vir com a sua própria mangueira e regar, eles não iam topar isso, porque é exatamente essa vulnerabilidade que ela impede isso.
Só que como que é essa conversa anterior e que essa troca, essa escuta traz essa possibilidade mesmo, né? Eu nunca poderia ser a pessoa que ia propor isso, porque é justamente isso, a pessoa não tem condição de gastar mais dinheiro na água dela para fazer isso. Teoricamente era para aquela praça ter um recurso da prefeitura, para ter um sistema de irrigação, e enfim, eu acho que é por isso que essa sensibilidade ela é tão importante na parte da troca mesmo anterior, né? Eu só vou propor alguma coisa para esse lugar e eu vou ter todo o conhecimento técnico desse lugar anteriormente, quando eu souber que é possível de fazer isso de uma forma conjunta mesmo, assim. E eu acho que isso pode ser um pouco, meio que imaginativo, mesmo meio fantasioso, mas, tipo, por que nesse contexto foi possível, sabe? Eu acho que só foi possível isso acabar se tornando uma solução porque teve essa troca anterior, né? Porque teve essa vontade anterior. E eu acho que é isso, assim, igual você falou, se a gente for parar para pensar num todo um contexto de vulnerabilidade, ele talvez nunca vai existir o cenário ideal. Talvez esse cenário ideal tenha que ser criado por eles mesmos, assim, nessa troca, nessa provocação, sabe? Porque acabou que o cenário ideal da praça só foi possível quando eles se colocaram naquele lugar de cuidadores, porque se a gente for botar no papel todas as vulnerabilidades, realmente não existe esse cenário ideal, né? Então eu acho que é muito isso, assim, eu acho que esse conhecimento técnico que a gente tem, esse estudo que a gente faz anteriormente e essas propostas que a gente traz, elas são, tipo assim, essenciais. E eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse fazer isso em todas as micros e sub-bacias, né? Mas sem essa sensibilidade, nada disso realmente se torna possível, né? Ou prático, assim, principalmente nesses contextos. Com certeza. Que essa porque no final das contas, para as pessoas E com as pessoas. Acho que não tem outra caminho, assim, pelo menos é o que a gente percebe. Assim, a gente está muito contaminado ainda por esse ideal higienista e seco também. E aí estava conversando agora em Brasília com a Vanessa Tenuta, que trabalhava no Ministério das Cidades, agora foi para o Norte, que eles são umas conversas também da gente, arquiteto, e acho que o caso que o Túlio tinha trazido, da educação popular, como são as tipologias dos mangues, como são as tipologias das zonas úmidas, e a gente começar a aprender mais com esses outros modos de vida e se inspirar nessas tipologias, porque a gente vamos tirar daqui e vamos pôr em outro lugar. Acho que a Nanda tem muito nessa colaboração, assim, de trazer isso aqui para a gente discutir no FMG, que é um lugar que a gente até agora não discutiu essas tipologias, assim, sabe? Então, eu acho que também é para a gente atiçar nosso imaginário mesmo, assim, né, das possibilidades. Mas eu falo muito também, porque eu sou de Fortaleza, né, do Ceará. E tem milhões, gente, de técnicas, assim, históricas, de cordão de pedra no semiárido, para ali, tipo as barraginhas, coisas que eram técnicas de enfrentamento à seca. Aí hoje em dia eles chamam, né, de soluções baseadas na natureza, mas as pessoas lá, elas testavam, tipo, um cordão de pedra. Foi um teste, tipo, histórico, a Embrapa, hoje em dia, ela super fortalece esses técnicos, para segurar a água, tipo, num lugar onde tem a velocidade rápida, as pessoas viram e entenderam. Uma vez eu trabalhei num negócio de recuperação de nascentes ano passado. Foi bem rápido, assim, eu fiquei rápido nesse contrato. Mas tá lá no Ceará, assim, que é uma área que é tipo uma ápice da desertificação. E aí uma amiga foi a campo lá, tava lá perto de uma nascente. Quando ela olhou pro lado, ela viu uma floresta, uma agrofloresta, assim. E ela ficou, minha gente, tipo, do lado da desertificação. Ela ficou assim, tonta, né? Aí ela tocou na casa da pessoa. Ela tocou na casa da pessoa, era uma senhora idosa que falou, não, isso aí é coisa do meu marido, que faz tempo que ele fica testando as plantações, de juntar umas coisas com as outras e não sei o quê. Aí ela foi conversar com ele e era exatamente isso, tipo, o cara testando, ele tinha uns 80 anos, foi testar as plantas juntas e tudo, sabe? Então, é isso, assim, ampliar o imaginário, né? Nesse caso, assim, também, até, eu tô levando pro semiárido, né? Mas, enfim, Mas assim, eu vi um depoimento do livro comunitário, no seminário que teve em Belo Horizonte, de Águas para o Futuro, e ele falando que o mundo inteiro está discutindo solução baseada na natureza, e ele falou exatamente assim, mas a gente falar que é barro, a gente já faz isso há muitos anos. A gente que enfrenta problemas, a gente que enfrenta enchente, a gente que enfrenta deslizamento de terra, a gente já desenvolveu uma opção de solução.
são baseadas na teoria. Isso agora é um modo legal para isso, é uma coisa que a gente já faz há muito tempo. América Latina e a gente viu coisas que comunidades amazônicas faziam pelo povo, que inspiraram de chegada. Só que aí é isso, ao mesclar a todos financiando experiências hoje em dia, ao mesmo multilaterais, mundial. Mas quando se fala sobre dança, surge isso, na verdade, o princípio da coisa é modificar o espaço das pessoas. E não uma perspectiva infantil, quando acaba se tornando quando viram não lembro, não levar a treta. Então, eu queria muito agradecer a vocês todos, foi jóia. Terminamos a primeira etapa, né? Agora vou partir para sistematizar e não vou dar sossego para vocês mesmo. Tá? Então, logo, assim, eu acho que eu quero muito publicar esses trabalhos e que vocês transformem em textos essas coisas para a gente, eu queria um livro ilustrativo do processo, mais metodológico, e um livro reflexivo. Às vezes vocês vão receber brevemente as convocações, mas eu nem